Olá pessoal, hoje nossa aula vamos falar sobre regra de 3 simples. Habilidades: resolver situações e problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, como velocidade, densidade demográfica, e resolver elaborar situações e problemas que envolvam relação de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação, em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas. Curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal e bora estudar! Bom, então vamos falar sobre grandeza. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando um aumento na medida da primeira grandeza gera um aumento de mesma proporção na medida da segunda grandeza, ou quando uma diminuição da medida da primeira grandeza gera uma diminuição de mesma proporção da medida da segunda grandeza. Então, resumindo, quando uma grandeza ela diminui com o tempo, a outra grandeza também vai diminuir proporcionalmente. Ou quando uma grandeza aumenta, a outra vai aumentar proporcionalmente também. E a gente vai multiplicar em x os pares de razões. Agora, duas grandezas são inversamente proporcionais quando um aumento na medida da primeira grandeza gera uma diminuição na medida da segunda grandeza na mesma proporção, ou quando uma diminuição da medida da primeira grandeza gera um aumento da medida da segunda grandeza na mesma proporção. Resumindo, quando uma grandeza aumenta, a outra grandeza tem que diminuir proporcionalmente. Ou quando essa grandeza diminui, a outra aumenta proporcionalmente. E eu vou multiplicar reto os meus pares de razões. Bom, primeira atividade. Viajando a uma velocidade média de 70 km por hora, o percurso entre duas cidades pode ser feito em 5 horas. Qual deveria ser a velocidade escalar média para se fazer o mesmo percurso em 4 horas? Então, a gente tem dois tipos de grandeza. A primeira grandeza é velocidade. A segunda grandeza é horas. Eu sei que 70 km por hora eu demoro 5 horas o percurso entre essas duas cidades. Se eu colocar como velocidade que eu vou calcular como x e eu tenho que chegar nessa cidade em 4 horas, eu acertei as minhas proporções. Então agora a gente vai colocar a seta. A ponta da seta vai ser para o maior número. 5 e 4, o maior número é 5, então aqui está subindo a minha seta. Bom, se eu demoro 5 horas para chegar até a outra cidade com uma velocidade de 70 km por hora, para eu demorar menos tempo, 4 horas, eu preciso aumentar a minha velocidade. Então, essa seta aqui vai para baixo, porque aqui tem que ser mais que 70 km por hora. Se as setas estão em direções opostas, é uma grandeza inversamente proporcional. Então, eu vou multiplicar reto. 4 vezes o x, 4x, igual a 70 vezes o 5. Então, vou deixar indicado, 70 vezes o 5. 4x eu vou copiar, 70 vezes o 5, 350.
O 4 está multiplicando, ele passa dividindo. 350 dividido por 4, que é, no caso, uma velocidade de 87,5 km por hora. C. 4,8 metros de fio custam R$ 240. Qual será o preço de 6 metros do mesmo fio? Quais são as duas grandezas que eu estou trabalhando? É metros e reais. Metros, eu tenho 4,8 metros de fio que eu vou pagar R$ 240. E agora, quantos metros de fio eu quero? Eu quero 6. Então, vou colocar 6 metros de fio e eu vou achar o valor com X. Então, agora a gente vai colocar na seta. 4,8 e 6, o 6 é o maior número, então a seta desce. Bom, se 4,8 metros de fio eu paguei R$ 240, 6 metros de fio eu vou pagar mais que 240. Então, aqui também a seta desce. Elas estão na mesma direção, então é uma grandeza diretamente proporcional. Então, eu multiplico em x. 4,8 vezes o x, 4,8 vezes o x. 6 vezes 240. 6 vezes 240. 4,8 vezes o x, 4,8 vezes o x, igual 6 vezes 240, 1440. O 4,8 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 1400. Um automóvel com velocidade constante percorre 20 metros em 4 minutos. Quantos metros percorrerá em 6 minutos? Então, as duas grandezas é distância e minutos. A distância é 20 metros em 4 minutos. E agora eu vou percorrer 6 minutos. Então, eu quero saber a distância percorrida nesses 6 minutos. A regra da seta, 4 e 6. O 6 é maior, então a seta desce. Bom, se 4 minutos ele percorreu 20 metros, 6 minutos ele vai percorrer mais que 20 metros. Então, a seta aqui também desce e elas estão na mesma direção. Então, é uma grandeza diretamente proporcional. Então, eu vou multiplicar em x. 4 vezes o x, 4 vezes o x, igual 20 vezes o x, 120. O 4 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 120 dividido por 4, que dá, no caso, 30 metros de distância percorrida. Em um dia de trabalho, 5 operários produziram 800 peças. Se 8 operários trabalhassem no mesmo ritmo, quantas peças iriam produzir? Então, os dois sistemas de medidas é operários e peças. Operários são 5 operários produziram 800 peças. Então, agora eu quero 8 operários. Então, vai produzir X peças. Vamos colocar a regra da seta, 5 e 8. A seta aqui, no caso, desce, porque a ponta da seta vai para o maior número. Agora, a gente entende esse lado. Se 5 operários trabalhando, eles produziram 800 peças, 8 operários trabalhando, eles vão produzir mais peças. Então, aqui a grandeza também desce. Se as duas setas estão na mesma direção, é uma grandeza diretamente proporcional. Então, eu vou multiplicar em x. 5 vezes o x, 5 vezes o x.
8 vezes o 800. 8 vezes 800. 5 vezes o x deixa indicado. 8 vezes 800, 6.400. O 5 está multiplicando, passa como sinal de fração, que é a divisão. 6.400 dividido por 5 dá 1.280 peças. Para construir uma casa, 4 pedreiros levaram 60 dias. Em quantos dias 5 pedreiros com mesma capacidade de trabalho fariam a mesma casa? Bom, as duas grandezas é pedreiros e dias. Eu sei que 4 pedreiros levaram 60 dias para construir essa casa. Então, 5 pedreiros vai levar X dias. A regra da seta, 4 e 5. 5 é o maior número, então a seta desce. Vamos entender o exercício. Se 4 pedreiros demoram 60 dias para fazer essa casa, 5 pedreiros trabalhando vão demorar menos dias. Se aqui é menos, a seta aqui então sobe. Se uma seta desce, a outra sobe, é uma grandeza inversamente proporcional. E eu vou multiplicar reto. 5 vezes o x, 5 vezes o x. 4 vezes o 60. 4 vezes o 60. 5x a gente deixa indicado e 4 vezes o 60 dá 240. O 5 está multiplicando, ele passa dividindo. 240 dividido por 5, vão demorar então 48 dias para construir essa casa. Uma fábrica de tecidos consumiu 1.820 fardos de algodão em 13 dias. Em 6 dias, quantos fardos consumiu? Bom, no caso, as duas grandezas é fardos de algodão e dias. Então, 1.820 fardos de algodão foi consumido em 13 dias. Agora eu quero saber em 8 dias quantos fardos de algodão é o valor do x. 13 e 8, o 13 é maior, então a setinha sobe. Se 13 dias foi consumido 1.820 fardos de algodão, 8 dias vai ter sido consumido menos algodão. Então a setinha aqui também sobe. As duas estão na mesma direção, então é uma grandeza diretamente proporcional. Então multiplicamos em x. 13 vezes o x, 13x. 1.820 vezes o 8. 1.820 vezes o 8. 13x deixa indicado. 8 vezes 1.820 dá 14.560. O 13 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ser consumido em 8 dias 1.120 fardos. Agora vamos analisar. 5 quilos de farinha de trigo se faz 70 pães. Então, 7 quilos de farinha de trigo faz quantos pães? Olha o que a gente vai falar. Se 5 fazem 70 pães, 7 vai fazer x. De 5 e 7, o 7 é o maior, então desce a seta. E se 5 fazem 70 pães, 7 vai fazer mais pães, então também vai descer. E é uma grandeza diretamente proporcional. Vamos multiplicar então em x. 5 vezes o x, 5 vezes o x. 7 vezes o 70. 5 vezes o x é 5 vezes o x. 7 vezes o 70 é 490. O 5 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 490 dividido por 5, que dá 98 pães.
Bom, 5 pedreiros fazem um muro em 10 horas. 15 pedreiros fazem o mesmo muro em quantas horas? Então vamos lá. 5 pedreiros fazem esse muro em 10 horas. 15 pedreiros fazem esse muro em X horas. Seta 5 e 15. O 15 é maior, então a seta vai descer. Se 5 pedreiros fazem esse muro em 10 horas, 15 pedreiros vai demorar menos tempo para fazer esse muro. Então aqui essa seta ela sobe. Uma desce e outra sobe, é uma grandeza inversamente proporcional. E a gente multiplica reto. 15 vezes o x, 15 vezes o x, igual a 5 vezes o 10. 15 vezes o x, 15 vezes o x, igual. 5 vezes o 10 é 50. O 15 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai dar 5,3 horas. Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos e fiquem com Deus.